Boa noite, bom dia. Eu quero trazer aqui uma rápida e valiosa dica para quem está começando a ler a Bíblia, mas às vezes fica aí confundido com algumas coisas, especialmente relacionado aos textos da Bíblia. Digo isso porque tem pessoas que têm o desejo sincero de aprender nas Escrituras o conhecimento sobre Jesus e a aplicação prática do ensino de Jesus para quem está decidindo ou já decidiu ser discípulo dele. O Evangelho de João, no capítulo 1, versículo 1 a seguir, diz que no início era o Verbo, no princípio era o Verbo. O Verbo aqui não é o que, mas quem. E o Verbo, palavra, estava voltado para Deus. E o Verbo, palavra, era Deus. Ele, palavra, Verbo, estava no início voltado para Deus. Tudo foi feito por meio dele, do Verbo, palavra, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Sem ele, Verbo, palavra, nada do que foi feito se fez. Nele, no Verbo, palavra, estava a vida. Agora me responda, quem é esse Verbo de que fala João? Você é o tipo de pessoa condicionada a olhar e enxergar essa palavra descrita aqui no texto, como a Bíblia? Você tem essa percepção de que os livros de Gênesis a Apocalipse é a verdade, é o Verbo, a palavra de que o apóstolo João descreveu? E por tal motivo, muitas vezes entra em conflito e perde até mesmo aquele entusiasmo para ler a Bíblia durante a leitura, especialmente do Antigo e do Novo Testamento, por não conseguir entender muitas das coisas que aqui estão escritas. Então, eu quero te dar uma boa notícia. É tudo muito mais simples do que você pensou ou te ensinaram. O significado de palavra, verbo, para os discípulos como João é Jesus. A palavra é Jesus. Os discípulos não tinham aplicativos da Bíblia na palma da mão. Eles não tinham nem Bíblia, como nós a conhecemos. Mas eles sim tinham entendido que nem sequer o Antigo Testamento, a lei, os profetas ou os salmos eram a palavra. A palavra é Jesus. O Verbo se fez carne e habitou entre nós, diz no verso 14. Ele morou entre nós, ele montou acampamento junto com a gente. E ele fez isso cheio de graça e verdade. Quem olhava para ele, crendo, confiando e se entregando, fechando os olhos da razão e das crenças limitantes, mas abrindo-se para uma experiência maior, a daquele que vive por fé, tornando-se um ente da fé. Para essa pessoa tudo fica claro como a luz do sol do meio-dia. Para os discípulos, Jesus é a palavra. A tal ponto que um deles chega a dizer: para onde iremos nós, se somente tu, Jesus, tens, porque ele é a palavra da vida eterna? Então, estou te contando isso para te ajudar a alicerçar a compreensão do significado de palavra enquanto Jesus. Porque tudo nele é palavra. Em Jesus, os modos dele é palavra. O jeito como ele se relaciona é palavra. Em Jesus, palavra é palavra falada e palavra vivida. Então, o que é a Bíblia? A Bíblia é o livro dos livros que eu amo, cuja escritura dá testemunho da palavra do ponto de vista histórico. No entanto, o verbo, a palavra, é antes de tudo. E isso inclui Jesus, é palavra antes do invento de Gutenberg. Se o livro fosse a palavra de Deus, então Deus teria montado uma gráfica de impressão e não nos dado a missão de que você e eu sejamos as cartas vivas de Deus espalhadas pelo mundo, tal como Jesus, a palavra viva de Deus, nos disse que sejamos. No início, no princípio, era o Verbo, e o Verbo estava voltado para Deus, e o Verbo, palavra, era Deus. Ele estava no início voltado para Deus. Tudo foi feito por meio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Nele, no Verbo, na palavra, estava a vida. Jesus te abençoe. Vamos seguir lendo juntos a Bíblia.